Olá a todos! Hoje estou com o livro Brave New World, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley em mãos, e eu tecerei alguns comentários somente sobre o prefácio dessa obra de Huxley. Essa obra, ao lado de 1984, de George Orwell, é uma das obras mais icônicas para se fazer um paralelo ou relacionar a direção que o mundo tomou desde que essas obras foram escritas. Vale lembrar que Admirável Mundo Novo foi publicado em 1932. E por que essa obra é interessante, assim como 1984 de George Orwell? Porque nós podemos traçar paralelos, fazer analogias com aquilo que eles previram, por assim dizer, em suas obras, com aquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Então, por que eu escolhi essa obra de Huxley para ser o primeiro livro que eu vou comentar aqui no meu canal? Quando eu me deparei com todos os acontecimentos de lockdown, quando eu estava na Tailândia, fechamento de comércio e muitas leis restritivas, eu me lembrei da obra de Orwell, 1984. E lá eu pude procurar no YouTube e eu consegui encontrar uma adaptação do livro, né? Um filme feito para o cinema, da obra de 1984, de George Orwell. Eu acabei assistindo. E então, nos comentários lá, alguém estava indicando aí Huxley, e eu fui ler esses comentários sobre o livro e fiquei interessado, e simplesmente foi chocante, né? Uma realidade que ele colocou em 1932, uma previsão que ele colocou ali e que a gente pode fazer uma analogia que está muito atual. Então, por esse motivo, agora eu estou começando a ler livros e vou estar postando aqui os meus comentários e aquilo que eu pensar sobre a obra, até para discussão, para agregar conhecimento não só para vocês, quanto para mim também. E para que, se alguém se sentir instigado a ler a obra e acordar para o que nós estamos vivendo agora, isso seria muito gratificante para mim. Bom, eu vou começar fazendo algumas leituras de alguns trechos do prefácio que eu achei muito interessante. Então, eu não vou entrar em detalhes do livro, da obra em si. Eu vou comentar tão somente o prefácio do autor, de Aldous Huxley. Então, vamos pegar aqui o primeiro trecho que eu separei. Ele diz assim: um Estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele que os chefes políticos de um poder executivo todo-poderoso e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam a sua servidão. Então ele coloca que a eficiência do Estado seria em ter uma população que amasse a sua servidão. Seriam servos, seriam servidores, seriam meras peças, meros objetos. E esses objetos não estariam preocupados com a sua situação, pois eles amariam ela. Fazer com que eles amem a servidão é tarefa confiada aos ministérios de propaganda, diretores de jornais e professores. Então vamos pegar somente a palavra propaganda. Será que as propagandas elas têm função de modificar o nosso pensamento, de nos causar desejo em algo? Será que propaganda é simplesmente para vender coisas de consumo, bens de consumo, ou tem alguma função de transformação da nossa perspectiva, de perceber as coisas? Não sei. Huxley está afirmando isso. Diretores de jornais. Isso é muito engraçado fazer o paralelo com hoje, porque nós estamos vivendo justamente essa bipolarização. Ou você defende X no jornal, ou você defende Y no jornal. Até mesmo as mídias sociais estão sendo controladas agora e censuradas. Eu acabo de receber a notícia que o Alan, do Terça Livre, agora foi censurado no Twitter. Então a gente vê que essa censura ela está tomando conta de tudo. E por último, professores.
Será mesmo que os nossos professores lá do primário, do ensino médio, do ensino superior, eles realmente estão nos passando aquilo que é o melhor para nós? Ou será que eles nos passaram um conteúdo programático que foi decidido pelo Estado ou por alguém com um interesse escuso, um interesse maior em nos moldar a um tipo de pensamento, a nos moldar a uma situação, a nos moldar a respondermos da forma como o Estado deseja que respondamos a diversas situações? Não sei, isso é um questionamento que Huxley coloca. Grande é a verdade, mas ainda maior, do ponto de vista prático, é o silêncio em torno da verdade. Pela simples abstenção de mencionar certos assuntos, pela interposição do que o Sr. Churchill denomina uma cortina de ferro entre as massas e os fatos argumentos que os chefes políticos locais consideram indesejáveis. Então Huxley coloca aqui que existe uma verdade, é uma verdade grande, mas que existe um grande silêncio em torno disso. Ou seja, se ele colocou ali antes a propaganda, diretores de jornais e professores, e se há silêncio em relação à verdade, significa que a propaganda, que os diretores de jornais e os professores não a propagam, eles calam-se diante dessa grande verdade. E qual seria essa grande verdade, então? Ele cita Churchill também, né? Churchill diz que existe uma interposição governamental entre a verdade e aquilo que é difundido. Então, o que seria essa verdade e por que não há interesse desses dominadores ou desses dominantes que essa verdade seja difundida? Por que esses políticos locais não desejam essa verdade difundida? Percebam, os mais importantes projetos Manhattan do futuro serão vastas pesquisas sob patrocínio governamental em torno do que os políticos e os cientistas participantes chamarão o problema da felicidade, o problema de fazer com que as pessoas amem sua servidão. É muito interessante esse trecho do prefácio, porque ele cita o projeto Manhattan, aquele projeto norte-americano que culminou na construção das bombas atômicas, né, do arsenal atômico que depois pôde ser utilizado lá no território japonês. Então alguns explicam que o projeto Manhattan, quem participou dele não sabia que estava participando da construção de bombas. Cada pesquisador estava fazendo um pequeno trabalho em relação a matéria-prima, a fissão nuclear, pesquisas, e no fim, né, juntando-se tudo, o governo americano então conseguiu produzir essa arma ou essas armas que causaram tanta destruição. Então a gente pode fazer analogia de duas formas: projetos que as pessoas participam, mas não sabem que estão participando, e que talvez essa pandemia tem a ver com algum teste para o futuro. E também tem a questão de um projeto científico, mas ligado à destruição, ligado a algo negativo, a algo mal. Esses novos projetos Manhattan estariam ligados então a fazer as pessoas amarem a sua servidão. E de que forma? De que forma a gente pode ver hoje as pessoas amando as suas servidões, ou a sua servidão? Como? Suponho que todo o poderoso executivo e seus administradores conseguirão resolver o problema da segurança permanente. E não é para isso que nós estamos caminhando agora? As Nações Unidas já têm falado sobre uma Constituição mundial, sobre um salário mínimo mundial de garantias. Hoje mesmo as crianças que nascem, elas já têm essa ilusão de segurança. E como eles conseguiriam resolver esse problema da segurança permanente? Huxley faz algumas pontuações que eu vou ler aqui para vocês. Pelo condicionamento infantil e mais tarde com o auxílio de drogas.
uma ciência das diferenças humanas completamente desenvolvida que permita aos administradores encaminhar qualquer indivíduo ao seu devido lugar na hierarquia social e econômica. As pessoas mal adaptadas à sua posição tendem a alimentar pensamentos perigosos sobre o sistema social e a contagiar os outros com seus descontentamentos. E aqui ele coloca uma evolução nas drogas, né? Uma produção de melhores medicamentos e drogas para nos ajudar a permanecermos contentes ou felizes. E por último ele fala de um sistema de eugenia para fazer o produto humano mais produtivo possível, um produto melhorado, né? Então a gente tem visto aí todos os testes genéticos, não só na espécie humana, mas em todas as espécies, nas plantas, os transgênicos, e não é raro você saber ou ouvir as histórias de que hoje você pode até mesmo escolher a cor dos olhos dos filhos, você pode escolher o sexo. Então isso já está muito avançado e a gente só não sabe porque a gente não pesquisa, porque isso não vem a público, obviamente. Essa parte do condicionamento infantil, vocês precisam ler o livro porque ela pode ser vista como assombrosa mesmo. No meu caso, na minha opinião, ela é maligna e assombrosa. Todo esse condicionamento infantil que é dito no livro, né? Eu não vou falar hoje sobre a obra em si, hoje estou falando somente sobre o prefácio, mas se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber, é muito interessante ver como é esse condicionamento infantil e para que lado tudo isso pende e comparar com os dias de hoje. É algo, vamos dizer assim, monstruoso, eu diria monstruoso, dá para usar essa palavra. À medida que diminui a liberdade política e econômica, a liberdade sexual tende a aumentar como compensação. E o que é hoje a nossa mídia, a propaganda relacionada à sexualidade? Como é tratado pela mídia, pela propaganda, pelos governos agora, a sexualidade? Estão pregando a libertinagem, estão impondo sexualidade exacerbada, sensualidade para as crianças. Como está isso nesse momento? É uma pergunta. Huxley publica isso em 1932. Em 1932, ele imaginava que isso estaria acontecendo. O ditador agirá prudentemente estimulando esta liberdade sexual, em conjunção com a liberdade de sonhar, sob influência das drogas, do cinema e do rádio. Ela ajudará a reconciliar os súditos com a servidão, que é o seu destino. Nesta época eu a projetei para daqui 600 anos. Hoje parece perfeitamente possível que o horror esteja entre nós dentro de um século. Então um século estaria fechando agora em 2032 no caso. Então é muito interessante traçar esses paralelos, essas analogias com aquilo que foi escrito lá no início do século passado e trazer para os dias de hoje e perceber que a obra de Huxley é mais atual do que nunca. Podemos perceber para onde a nossa sociedade está se dirigindo e através disso, através de leituras como essa, a gente pode começar a acordar quem são nossos governantes, quem são os controladores da mídia, o que a propaganda nos fala, o que querem as universidades, quais os interesses por trás das escolas. E isso tudo é muito importante porque estamos começando a viver um tempo de transformações profundas que nós não sabemos como lutar. Acorde.